Salmo de número 37, versículo 23, 24 e 25. Amém? Glória a Deus. Salmo de número 37, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pelas mãos. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem os seus filhos mendigando o pão. Amém, irmãos? Senhor, traga entendimento nessa noite da intervenção do Teu Espírito Santo, para que venhamos entender de forma perfeita a Sua palavra. Senhor, nos ajuda em nome de Jesus, e que tudo seja para a glória somente do Teu nome. Irmãos, esse texto do Salmo de número 37, na Sociedade Bíblica Brasileira Trintariana, está dizendo assim: o homem pode cair, mas não cairá para sempre. O Senhor segura na sua mão e o ajuda a levantar. Na Bíblia Católica está dizendo assim: quando tropeça, não chega a cair, porque Jeová sustenta pelas mãos. O que me chama a atenção, quando eu estava lendo esse capítulo, este Salmo de número 37, nós vamos observar que o salmista ele traz uma reflexão, e ele dá um ênfase entre o ímpio e o justo. Então o salmista ele traz um foco. Ele começa o seu salmo dizendo assim: não se aborreça por causa dos maus, e não tenha inveja dos perversos. É assim que ele começa o texto. Esse Salmo de número 37, ele é uma resposta para o Salmo de número 73, que é o Salmo de Asaf, um salmo muito conhecido, que ele demonstra durante muito tempo que ele teve dificuldade em entender essa questão. E Asaf ele vai admitir que às vezes parece ser difícil entender este paradoxal, que o ímpio parece que ele prospera mais que o justo. À medida que nós vamos caminhando em direção ao Cristo e vamos olhando para a nossa retaguarda, para a nossa direita e esquerda, a nossa mente vai nos levar a um entendimento que o ímpio está sempre feliz. Ele está sempre feliz, ele é bem-aventurado. E o salmista ele vem trazer essa resposta para os nossos dias. E eu gostaria dessa noite de trazer a mensagem sobre o tema que o Senhor o sustenta pelas mãos. E quando nós vamos falar que o Senhor sustenta pelas mãos, existem algumas visões erradas sobre esse texto. O deísmo, ele entende que Deus criou o mundo e se afastou dele. O dualismo entende que o mundo é governado por dois poderes. O panteísmo, ele observa o mundo em Deus, e isso significa que a criação, ela participa e constitui um ser próprio. O determinismo, ele entende que existe um poder superior que tem o controle de todas as coisas. O causalismo entende que qualquer poder
controlador do universo é irracional. O destino ou o azar, essa doutrina, ela afirma que os acontecimentos são incontroláveis e neles não há qualquer propósito e nenhum benefício. E o que me encanta é que todas essas informações citadas aqui, elas contrapõem uma veracidade bíblica, uma doutrina bíblica. Porque Jó, capítulo de número 42, ele disse: nós podemos descansar, sabemos que somos sustentados pelas mãos do Todo-Poderoso. E Paulo vem reforçar o que Jó falou, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, irmãos, nós estamos diante de várias doutrinas, e que se não tivermos o conhecimento bíblico, nós vamos navegar nessas doutrinas. Ora seja, hoje nos nossos dias, o destino ou o azar, essa doutrina ela tem enraizado no meio de nós. Às vezes nós pegamos algumas pessoas dizendo, é sorte. Aí outras vai dizer, não, é azar. Outras vai dizer, não, é sorte ou azar. Mas aquele que serve o Senhor diz, nem sorte nem azar. É as mãos do Todo-Poderoso trabalhando ao meu favor, a favor da minha família. Quem vive pela fé, irmãos, não acredita nessas fábulas que foram enxertadas paulatinamente em nossas vidas. Nós acreditamos num Deus que supre todas as necessidades. E o salmista, ele tem algumas lições que são importantes para as nossas vidas. Ele começa a dizer que no versículo de número 3 do Salmo 37 diz: confia no Senhor. Confia no Senhor. E como eu vou confiar num Deus que eu não acredito? Como eu vou confiar num Deus que parece que está vendo o meu sofrimento e nada faz para tirar esse sofrimento de nós? Como eu vou descansar, como eu vou confiar num Deus que parece que a minha oração não chega e minha resposta não chega na velocidade que eu quero? É por isso que nós precisamos se atentar à Bíblia. Porque ele diz, olha, confia no Senhor. E a confiança significa você dar um passo. Um passo sem olhar para trás. É alguém te chamar e dizendo aqui, olha, vem Pedro, anda sobre as águas. E ele começar a contrariar a ciência, a estatística e andar sobre as águas. Confiar no Senhor é entender que naquele momento que aquela multidão que estava sobre ele, caminhando atrás dele, estava padecendo fome, e ele disse para os seus discípulos, dai-lhe vós de comer. E aí os discípulos começaram a não entender nada, mas Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ele gostaria que os discípulos colocassem em prática aquilo que estavam aprendendo. E sabe o que o Senhor quer nos dizer nessa noite? Eu seguro nas tuas mãos, meu filho, quando a porta estiver fechada. Eu seguro nas tuas mãos quando estiver doendo aí. Eu seguro nas suas mãos quando a enfermidade estiver na tua porta. Eu seguro nas tuas mãos todas as vezes que você olhar para mim e dizer, em ti confio. É isso que o Senhor está tentando dizer para nós. E o salmista, quando ele fala confia, em outras traduções está dizendo assim, descansa no Senhor. Significa que Deus cuida daqueles que encontram nele uma satisfação de contentamento. Aqueles que são remidos podem se alegrar no Senhor, sabendo que nada vai frustrar o propósito daquele que te chamou para essa maravilhosa obra. Ei, os meus planos podem ser frustrados, os seus sonhos podem ser manipulados, mas a vontade de Deus para a sua vida, ninguém pode intervir. O propósito de Deus nas nossas vidas vai chegar, irmão. E cada dia que nós acordamos, nós precisamos dizer, obrigado, Jesus.
Mas um dia, por compartilhar a vida, nós precisamos ser grato a Deus. E muitas vezes nós vamos ser grato a Deus somente quando as coisas vão fluir. Mas vai ter um dia que as coisas não vão fluir do jeito que você gostaria, porque o Senhor precisa te dar um recado. Olha para trás, olha da onde você veio. Eu preciso ser adorado. Se as bênçãos que o Senhor compartilha para você, outras pessoas não usufruem, então não são bênçãos, são acúmulos, e acúmulos é riqueza. Então o que você tem, que quando nós falamos de bênção compartilhada, como a gente só está preso no dinheiro, que o dinheiro é o nosso Senhor, aí nós só pensa no dinheiro. O que você tem aí que outras pessoas podem compartilhar? Você tem uma palavra dizendo: eu conheço um Deus que mudou a minha vida e vai transformar a sua vida. Eu conheço um Deus que trabalhou na minha família, edificou meu casamento e Ele vai edificar o seu. Você tem isso aí? Você tem frutos para que algumas pessoas possam se alimentar dele? Você tem? Sim, você tem. Você tem porque as mãos do Senhor têm te sustentado. Eu estava conversando essa semana com um grande amigo e ele citou, dentro da conversa, ele fez a citação seguinte: pastor, como eu fiquei tanto tempo em tal denominação e eu nunca ouvi falar tanto de Jesus assim. E eu não descobri essas coisas. Aí ele mesmo respondeu: cada um oferece aquilo que acredita. Cada um oferece aquilo que tem. Quando Pedro ele vai subindo ali naquele templo, na porta do templo, ou no templo chamado Formosa, ele estava subindo. E o homem que já havia muitos anos estava pedindo, ele veio. Quando o homem viu aqueles homens, ele já: meus 10 reais, meu almoço está garantido aí com esses homens aí. Vamos supor que aqueles dois homens era a primeira vez que naquela semana estava subindo o templo. E aí ele falou: meu almoço está garantido. Aí quando os homens de Deus vão se aproximando e ele começa a dizer: olha, dá-me uma esmolinha, dá-me uma esmolinha. Aí Pedro falou assim: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E o que Pedro tinha naquela hora? Sabe o que Pedro tinha? Ele tinha Jesus sobre a sua vida. Sabe o que Pedro tinha? Ele tinha autoridade sobre a sua vida. Sabe o que Pedro tinha? O Espírito Santo da sua vida. E sabe o que ele disse? Levanta, para de mendigar e começa a prover na vida de outros. É para isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, meu irmão. É para tirar nós desse estágio, para que outros sejam alimentados através de nós. Quem quer ser alimentado por Deus e alimentar outras vidas? Foi isso que os discípulos fizeram. Aí o salmista diz: primeiro confia, descansa, deleita. E aí a parte B, ele diz assim: e ele quem? Deus concederá o desejo do teu coração. Olha que interessante. Se eu confiar no Senhor, Ele vai compartilhar, Ele vai conceder os desejos do meu coração. Mas sabe o que me encanta? O que me encanta é que para que o Senhor possa conceder o desejo do meu coração, tem alguns caminhos que precisamos trilhar. Tem algumas coisas que precisamos fazer. E o que, pastor, que eu preciso fazer? O desejo de um coração de um servo de Deus, ele vai ser realizado somente um coração que encontra-se regenerado. Os desejos de um coração de uma mulher só será realizado se ela for e ele for submissa à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor esquadrinha os nossos corações. E parece que alguns querem fazer confusão com a Bíblia, mas o salmista diz que Ele concederá o desejo do nosso coração. E Paulo diz assim: olha, você precisa entender qual é a perfeita, agradável vontade de Deus para viver sobre a sua vida.
Então a Bíblia ela não tem contradição nela não, ela vai se completando cada dia, cada manhã, em como nós vamos crescendo em entendimento. E nós precisamos entender isso, porque é a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso, porque é a vontade de Deus para a terra. Então, irmãos, o desejo do nosso coração, ele será realizado se nós cumprirmos alguns propósitos da parte de Deus. Nessa noite eu quero te dizer que você precisa ser confortado pelas promessas do Senhor. Você precisa descansar verdadeiramente como aqueles homens de Deus, eles descansaram. Eu estávamos no momento trocando umas informações, umas mensagens, e Ageu diz que aquela pessoa que trabalha com a força do braço somente para satisfazer os olhos é um saco furado. Ele come, quando ele acha que está farto, ele diz: eu estou com fome. Aí ele veste, quando ele pensa que agora estou no top, ele diz: eu quero mais. É uma pessoa que é como se fosse um saco furado. Mas por que isso acontece? Porque às vezes nós trocamos a ordem das coisas do Senhor. Nós trocamos a ordem bíblica, a ordem de Deus para as nossas vidas. Porque esse Salmo de número 37, ele é rico em informação. E ele revela que o Senhor está no controle de toda a história. O Senhor está no controle de tudo, irmãos. Nós estamos aqui nessa noite porque a misericórdia dele nos alcançou. Não é porque nós somos melhores que ninguém, não. Então aproveita para mandar uma mensagem para uma mulher que está na casa dela lá, a ponto de separar, a ponto de tirar a sua vida, e diz: vai ter um evento lá na minha igreja e você precisa ir lá, porque o Espírito Santo vai trabalhar sobre a sua vida. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Enquanto temos vida, temos que fazer. Eu gostaria de fazer uma música a cada segundo, mas não consigo. Então eu vou sempre inventando alguma coisa, mas é bom que pelo menos eu não paro nunca. E o Salmo de número 37, ele também nos revela que Deus está vendo tudo que os homens estão fazendo durante as suas vidas terrenas. Então o salmista, ele vem trazer um contraponto entre a prosperidade do justo e a prosperidade do ímpio. Mas alegra o teu coração, sabe por quê? Quando você vê um ímpio, aquele que não honra ao Senhor, prosperando, você precisa lembrar de um grande texto que diz: ele passará como uma folha seca, mas aquele que obedece e honra, virá a vida eterna, para que ele possa ser abençoado. Não há nada igual, não tem nada melhor do que a coroa da vida, irmãos. Não tem como comparar a coroa da vida com nada. Então não troca aquilo que o Senhor tem para você. Não troca. O Senhor tem para você a eternidade, você sabia? E aí o salmista está dizendo assim agora: olha, além de você confiar e se entregar, agora você precisa descansar. Você precisa descansar. E quando o salmista diz descansar, ele entende que é somente no Senhor que ele vai alcançar a benevolência. Nesse momento que Davi estava escrevendo esse cântico, ele estava fugindo do seu filho que tinha se levantado contra ele dentro do palácio. E porque um homem que foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, agora ele encontra-se como um fugitivo. Por quê? Porque o Senhor precisava tratar de dentro para fora. O Senhor queria tratar aquele homem que iria ser o seu representante direto na terra. E sabe o que me encantou em Deus? O que me encantou em Deus é assim: ele disse: Davi, se você cumprir os meus mandamentos, se os seus filhos cumprirem os meus mandamentos, eu estarei com vocês. O Senhor fez uma aliança.
E o Senhor veio cumprindo toda a sua aliança. Mas chegou um dia que Davi falhou, não quis mais guerrear, ficou nos seus aposentos dizendo: vai meus servos para a batalha, vai guerrear por mim, vai. Ele disse: hoje estou cansadinho, vou descansar. Aí o inimigo entrou e disse: é esse que eu vou pegar nessa noite. Aí o nosso Deus falou assim: olha, filho, salvação tem para você, mas você vai pagar tudo que você semeou na vida de Urias. Então nunca esqueça disso, irmão. Não prospere como o ímpio prospere, trapaceando as pessoas, levando vantagem em tudo, porque a fatura vai chegar. E quando a fatura chegar, pastor, o que eu faço? Se você dever para Deus, não tem como pagar. Ele é dono de tudo. Isso é revelação, irmão. Você não está pegando, não, é? Você não está pegando, não? É revelação quentinha. É quentinha. Então não deva nada para Deus. E fala: Senhor, eu estou aqui disponível para fazer a tua vontade. Mas aí o salmista, ele descansou demais. Ele queria também descansar até do seu dever de casa, da sua obrigação de guerrear. É por isso que vemos famílias se destruindo, sabe por quê? Porque de vez estar no campo de batalha, ó, tá lá só curtindo os aposentos. Aí o inimigo vai semeando, e a pessoa não entende, porque tem tantas coisas e vive tão mal assim. É porque tem que fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, irmãos. Talvez você não tenha nada, mas até isso que você não tem, o inimigo ele quer arrancar de nós. Às vezes você olha para você e fala: não tenho um emprego, não tenho uma casa ajeitadinha. Você tem somente a presença de Deus e a alegria do Espírito, e o inimigo ele vai batalhar para arrancar isso também de você. E o que eu preciso fazer, pastor? Ir para o campo de batalha. Porque enquanto nós estivermos guerreando, o Senhor vai estar trabalhando por nós. Enquanto nós estivermos no campo de batalha, Ele vai colocar os anjos na frente dizendo: sai da frente que os meus pequeninos vão passar. Ninguém entende até hoje porque o mar passou. Porque o mar se abriu, duas paredes de um lado, uma do um lado, outra do outro. Ninguém entende. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus para alguns são loucuras. Nós estávamos lá essa terça-feira na casa de recuperação. Aí de repente eu estou aqui falando do amor de Cristo. Aí se levantou lá um aluno lá e dizendo: pastor, eu estou confuso. Eu não acredito nesse Deus de Gênesis a Mateus. Não acredito nele não. Jesus ainda dá para acreditar, mas nesse aqui de trás não dá não. Tem alguma coisa estranha. Aí, por quê? Mas por quê, filho? Mas é porque a Bíblia não pode parar só no Apocalipse, a gente precisa continuar ela. Vamos continuar. Eu falei: eu não continuo, não. Eu não continuo. E aí ele começou a falar e tal, aquilo que ele acreditava, e aí começou a falar da evolução, e que acreditava no evolucionismo, e foi aquele negócio. Aí eu falei: filho, agora essa oportunidade é para a gente falar do Criador do céu e da terra. Então, irmãos, cada um vai acreditar naquilo que quer. Todos somos livres. Mas se o conselho servir, creia no Senhor. Creia no Senhor que morreu na cruz do Calvário. Disse que vem nos buscar. Diz que tem casas preparadas para nós. Diz que lá não vai haver sofrimento. Diz que lá não vai haver lágrimas. Diz que lá não vai haver esposo. Ninguém casa e nem se dá em casamento. Então vamos crer nesse Deus. E o salmista descansou demais. Ele descansou tanto, Jânio, que ele esqueceu de ir para o campo de batalha. Sabe o que é esquecer de ir para o campo de batalha?
É acordar e dizer: hoje eu estou muito cansado. Hoje eu não vou não. O que fazer? Fique em casa. Descansar demais é não crer no poder de Deus. A pessoa ela vai ameaça a espirrar, fala: vou ficar gripado, nem vou. Que se eu for, eu não vou aguentar chegar lá não. Irmãos, o nosso Deus é todo poderoso. Salomão diz em Provérbios que então você seguirá o seu caminho em segurança e não vai tropeçar. Salomão disse: olha, você vai em segurança. E qual o segredo? Porque o Senhor vai na frente. E se o Senhor estiver na frente e os inimigos estiver te alcançando, Ele também está atrás de você. Esse que é o segredo. Ele vai na frente abrindo o caminho, Ele fica atrás sendo o escudo. Então o que precisamos? O que precisamos é acreditar que esse Deus, Ele está sobre todas as coisas. Irmãos, só de estarmos vivos, dentro de uma pandemia que matou milhões, quase 600, já chegou 600 milhões, irmãos, já é uma dádiva. Já é uma dádiva. Você tinha que sair da sua casa de joelho, e aí os seus amigos diziam: mas o que você está dizendo? O que você vai fazer, Naivi? Eu estou pagando a promessa. Que promessa? Que Deus me deixou vivo. Aí eu estou indo para a casa dele adorar. É, irmãos. É. Eu pensei que ia ficar viúvo. Engraçadinho. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu passei. Quando você estava sem respirar, dizendo que estava respirando. Abaixa um pouquinho o som, tem uma revelação forte aqui. Eu tive de dar uma comidinha pela janela assim pro meu amor e falar: espera aí. Punha o prato lá e ó. Aí depois que ela pegava o prato, aí eu pegava o meu prato, sentava do outro lado da janela e ficava olhando para ela assim, de longe. E eu falei: amor, você tá bem? Ela: tô bem. Tá respirando melhor? Tô. Ela fazia assim, ó, para fingir. Ela prendia a respiração e puxava para dentro e para fora, para dizer que estava respirando. E ela estava tão bem que ela disse: amor, eu preciso de ir lá no pronto-socorro. Eu falei: agora é a hora. O que está acontecendo com esse som, com esse violão? É o cabo? Aí eu falei: agora foi nessa, pai. Porque tá ruim, não tá respirando. Aí, enquanto ela ia se arrumando, ela estava tomando banho. Aí eu estava na sala, falei: pai, eu não nasci para ficar sozinho, não. E não tenho nem paciência para começar um outro casamento, não. Porque dá muito trabalho. Senhor, coloca as mãos sobre a sua serva. E ela estava sem respirar, tomando o remédio aversivo, o parente da cloroquina. Então, de vez respirar, estava matando. Mas toma, que nós não sabíamos de nada, toma esse negócio. Aí, chegou lá no hospital, fez uma chapa. O médico falou: moça, o seu pulmão está limpinho. Não tem nenhuma pontinha aí não. E aí eu me alegrei o meu coração. Falei: agora falta só respirar. Aí disse para ela: se cuida. Por causa de mim, o Senhor te livrou. Deus ficou com dó do seu servo, irmão. Mas foi liberta, graças a Deus. Está aí, bonita, dourada. E quando passa 21 dias, ela fala: amor, o celular toca. Eu falei: alô, amor, calma, eu estou aqui na igreja, conversando aqui.
e uma conversa séria. Aí, e ela falou, mas aqui também é sério. Falei, é sério, amor? Então fala, estou com Covid. Falei, ah não, sai desse hospital, os médicos não sabem de nada, eles te dão o remédio errado e querem te matar. Mas dessa vez só visitou o Covid, não maltratou. Então, irmãos, nós passamos raspando, e o Senhor nos deu a vitória, e nos deu o privilégio de estar juntos. E quando o salmista diz aqui, descansa do Senhor, é você olhar para dentro de você, para a sua realidade, para a sua família, para a sua vida profissional. Você olhar para os seus sonhos e olhar os seus sonhos cada vez mais distante. Mas você viver pelos olhos da fé dizendo, eu não tenho condições de ter não, mas o meu Deus, Ele vai fazer com que os meus sonhos sejam realizados. Nós precisamos crer, irmãos, ou continuar crendo que a palavra do Senhor é fiel. Então não abandone o seu Deus agora no final do ano, não por causa de uma viagem. Faça uma viagem de excelência. Fala, eu estou viajando porque meu Deus me deu saúde. Porque o Senhor, enquanto o povo estava de crise, eu guardei um dinheirinho para sair com a minha família. E aonde você chegar, fala que Jesus é bom. Fala que Jesus vai voltar. E fala o quanto você foi protegido por Ele. Faça uma viagem de excelência. É isso que precisamos fazer. E um dos requisitos para que a mão do Senhor venha trabalhar ao nosso favor é fazer com que a obediência se manifeste na submissão. Seja obediente a Deus, irmãos. Nós não conseguimos ver Deus, não tem essa possibilidade. Não tem a possibilidade de você estar dormindo e sentir assim um chute ou um empurrão. Não tem. Mas Ele está no controle de todas as coisas. Se submeta ao Senhor. Entenda o quanto você precisa de Deus para que os seus negócios fluam, para que o seu casamento flua, para que a sua vida espiritual flua. Entenda. E nós precisamos também entender a obediência quando ela se manifesta no negar a si mesmo. E o negar a si mesmo aqui é muito forte, irmão. O negar a si mesmo aqui é a gente entender que priorizar primeiro tem que ser o reino e a sua justiça. Davi falhou porque ele deu um vacilo, uma brechinha. Mas o Senhor justificou a sua causa. Não importa o que está sobre as suas costas, não importa o que está no seu currículo, não importa o que está na sua mente. Nós precisamos descansar no Senhor agora. Nós precisamos descansar naquele que realmente levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E se Ele levou, então Satanás não tem direito legal. É por isso que você não pode falar em ilegalidade quando se trata de Satanás. Porque a Bíblia diz que ele rouba, ele veio para roubar. Roubar é saquear, não é de legalidade, é um direito legal. E ele nunca vai ter direito legal, porque nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. E ele não derramou nenhum sangue por nós. Então quem tem direito legal sobre as nossas vidas é Jesus de Nazaré, quando foi morto, quando foi humilhado. E no terceiro dia ele disse, eu estou de volta, meu filho. Ele bateu no peito e disse, ó morte, aonde está os seus arguilhões? Então, irmão, saia daqui cheio de esperança. Saia daqui com a sua fé acesa, sabendo que Deus tem mais para te dar do que o inimigo para saquear de você. Continue crendo.
Porque essa porta que está fechada hoje, no tempo de Deus será aberta, para que o nome dele seja glorificado. Então não se engane, não perca as suas forças. Porque o salmista no versículo 23, ele diz assim: o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja a vida é agradável a Ele. Então o nosso Deus também aqui, uma figura de linguagem, grava aí uma figura de linguagem. O nosso Deus, Ele também gosta de ser mimado, Ele gosta de ser chamado Abba Pai, Paizinho, Senhor, Rei dos Reis, advogado fiel. Ele gosta de ouvir essas coisas. Porque quando nós falamos essas coisas, Ele olha lá de cima e diz: Ele começou a entender o meu projeto na terra. Ele começou a entender a minha vontade. E aí Isaías, para fortalecer, ele diz assim, Isaías 49, ele diz: e o Senhor fortalece o cansado e dá grande vigor para aqueles que não têm mais força. E o Senhor fortalece o cansado e dá grande vigor para aqueles que não têm mais força. E o que eu quero te dizer, vou falar que nem um Bruno, vou até fechar aqui, porque eu já estou acabando. O que eu quero te dizer, eu estava assistindo uma reportagem hoje, 13h, e a reportagem disse que a Covid trouxe uma perturbação, uma doença mental que cresceu em um número espantoso. E eu creio nisso mesmo. A doença mental, ela tem afetado milhões e milhões e milhões de pessoas. E o que eu tenho que fazer? Primeiro, descansar no Senhor. Segundo, buscá-lo em espírito e em verdade. E terceiro, buscar ajuda. Porque a ajuda do homem, se você não sabe, é muito importante. Eu estava conversando com o seu Beca. Para quem não conhece aqui, o seu Beca é o pai do meu genro. E ele disse que a família dele toda lá do norte, todos morreram com uma idade de 35 anos. Quando você for lá comer o Titanic, quando você for comer lá o pastel gigante, quando você for comer lá qualquer pastel, chama o seu Beca e conversa. 35 anos, os parentes deles morreram. Mas por que eles morreram tão cedo? Porque a medicina não era tão avançada. Através da medicina, da ciência, hoje podemos viver 80 até 100 anos. Agradeça a Deus pelo cientista. Então a intervenção do homem é muito importante para a nossa sobrevivência. Então você precisa da intervenção de Deus, mas você precisa também da ajuda do homem. Mas se você ficar numa bolha na sua casa, a sua mente será bombardeada. Você não terá forças para sair do quadro que você está. Você vai entrar numa bolha e Deus não tem nada a ver com isso e Ele não vai conseguir te ajudar, porque você entregou-se. Talvez a nossa fé esteja assim entulhada. Talvez os nossos sonhos estejam entulhados. Talvez os nossos planos estejam entulhados. Mas o Senhor nessa noite diz: eu seguro em tuas mãos, meu filho. Eu seguro em tuas mãos e o melhor, te coloca em um lugar seguro. Então se você saiu da sua casa numa noite úmida, gelada, você precisa sair daqui cheio de esperança e vigor. Porque Ele dá força se você estiver cansado. E se você não tiver força, Ele restaura as suas forças. É isso que o Senhor quer fazer com a humanidade. Quer restaurar as nossas vidas. E para que Ele quer restaurar as nossas vidas? Para que outras sejam restauradas. Dentro de você tem vigor. Dentro de você tem autoridade.
Dentro de você tem o Espírito Santo. Então a senha está aí com você. Só falta você fazer uso dela. Mas se você não tomar cuidado, você será esquecido no fundo do poço. É isso que Satanás vai fazer com nós. Mas se nessa noite você veio até aqui, você sairá daqui cheio da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo e cheio de direção de Deus para você. O que é que nós temos aí? Vamos ver se vai.